نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه أبو داود عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. Estimados irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje é um dia especial, um dia nobre para o muçulmano. Portanto, existem alguns afazeres deste dia. Portanto, um dos afazeres, estamos aqui no Salatul Jumu'ah para cumprirmos com a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos certas práticas neste dia. E dentre as práticas fazemos questão de todas as semanas recordar aos irmãos que há enormes recompensas em enviar saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quanto nós podemos enviar saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam, assim fazemos. Louvar a Allah subhanahu wa ta'ala, obviamente, por nos dar esta oportunidade de aqui estar neste exato momento. Portanto, os louvores pertencem a Allah. Há pessoas que poderiam estar aqui ou tinham desejo de estar aqui no Masjid, mas Allah subhanahu wa ta'ala escolheu-nos e que sejamos dentre aqueles que adquirem aquela recompensa como tivesse degolado um animal de grande porte por chegar no Masjid logo à primeira hora no dia de Jumu'ah. O profeta sallallahu alaihi wasallam assim disse que no dia de Jumu'ah aquele que chega na primeira hora tem recompensa como tivesse degolado um camelo. Aquele que vem depois, como tivesse degolado uma vaca, depois como tivesse degolado um cabrito, em caridade, para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e aquele que vem depois, como tivesse dado em sacrifício uma galinha, e até como tivesse dado em sacrifício para o agrado de Allah um ovo. Portanto, vai descendo. Quanto mais cedo nós chegamos ao Masjid no dia de Jumu'ah, ganhamos mais recompensas. Respeitosos irmãos, temos aqui alguns versículos do Coran, alguns ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, que têm a ver, mais uma vez, podemos dizer, vamos repetir, porque o Coran está repleto de repetições. A repetição tem um propósito, a exortação constante tem um propósito, e o propósito é haver uma correção. Assim como nós fazemos quando educamos o nosso filho, nós exortamos, nós chamamos a atenção, até dissemos, estou farto de te chamar a atenção para a mesma coisa. E nós não desistimos, continuamos ainda a chamar a atenção, porque nós gostamos do nosso filho, gostamos daquele que nós aconselhamos. Portanto, nós vamos dar continuidade, chamar a atenção, e esta era, obviamente, a missão do profeta sallallahu alaihi wasallam, exortar, em particular, assuntos pontuais
O profeta sallallahu alaihi wasallam trazia esses assuntos para o mimbar e chamava a atenção, ao ponto de destacar problemas individuais. E trazia para o masjid e dizia: Mali haulai laqwam. O que se passa com essas pessoas? Estão a fazer isso e aquilo, sem obviamente mencionar o nome das pessoas. O propósito era de corrigir. Nós estamos num momento de incerteza, meus irmãos. Incerteza do que vai acontecer amanhã. Todos nós estamos nessa incerteza. Nós falávamos antes que nós estamos a entrar num fitna. Uns diziam que não é fitna. Hoje já se pede para fazer dua kunut. Como é que você quer pedir fazer dua kunut no momento em que não é fitna? Se dizia que não é fitna. É a mesma coisa, você saltar do 10º andar. As pessoas estão a dizer: se você saltar, você vai apanhar o impacto do chão. Você pode ter consequência, vai morrer, vai partir cabeça. Você: não, eu quero saltar. E você salta, quando estiver no 3º andar, não tem como você voltar para trás, desistir. Você: não, eu agora já não quero saltar. Você vai ter que arcar com as consequências. Portanto, nós estamos a viver um momento de incerteza. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê bons momentos. A paz, meus irmãos, a paz é uma das grandes dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele dá a um certo povo. Por isso que Allah diz no Surat Quraysh: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah subhanahu wa ta'ala fala de ter aliviado da fome e do medo. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam fez de tudo, voltou em Hudaybiyah, não entrou em Meca, voltou, não fez Umrah, com 100 e tal mil sahabas, não entrou em Meca, para fazer com que houvesse paz, não houvesse derramamento de sangue. O profeta voltou, não entrou para fazer Umrah, porque a paz é um bem valioso. Portanto, nós como muçulmanos temos um papel. O papel nosso é contribuir para essa paz, contribuir para que haja uma paz, haja a paz de forma que não haja derramamento de sangue, porque a vida é o bem mais precioso que existe. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando um indivíduo injustamente é morto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah pode tirar a vida de todos os outros por causa da vida de um só indivíduo. Não há vida mais sagrada que a outra, a não ser que haja uma norma legal islâmica que faz com que aquela vida perda o seu direito. Nesses momentos conturbados, o que nós temos que fazer como muçulmanos? Nós esquecemos a verdadeira porta de bater e optamos por todos os outros meios. Esquecemos a verdadeira porta. Todos nós esquecemos a verdadeira porta. A nossa conversa hoje tem a ver com esta porta que nós temos que bater, que é a porta de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje vamos falar do retorno a Allah subhanahu wa ta'ala em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos de incerteza. Todos nós temos que voltar a Allah. Todos nós conversamos, falamos da situação política, mas alguém sozinho já levantou as mãos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, conceda-nos paz, ou Allah, melhora a nossa situação, sem que esteja no lugar aberto, sozinho, acordar no tahajjud, pedir a Allah? Ou o nosso tahajjud, ou o nosso acordar foi no momento em que alguém disse que nós tínhamos que fazer isso? Portanto, iremos partilhar alguns ahadis, mas o que pode nos tranquilizar, meus irmãos, é que toda situação que o crente enfrenta, ele tem uma perspectiva positiva naquela dificuldade que ele enfrenta. O crente olha com bons olhos aquela situação difícil, até como consequência do ato negativo que ele tenha cometido. O crente olha aquela situação como algo benéfico. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin
ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه. Esta preocupação, incerteza, medo que nós vivemos, o stress que nós vivemos por causa da incerteza, instabilidade política, nos apoquenta. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, isto também para o crente é o motivo dos pecados serem perdoados, conforme esse hadith que vem no Bukhari e no Muslim. Illa kaffarallahu bihi khatayah. É o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os seus pecados. Por vezes, uma situação difícil que um crente enfrenta. Nós vemos alguém que está a passar uma situação difícil. A priori podemos fazer um julgamento errado. Um julgamento errado. Mas você não sabe que aquele indivíduo é um grande wali de Allah. É uma pessoa muito próxima de Allah. É uma pessoa que Allah determinou uma posição muito elevada no Jannah. E as suas ações não são capazes de lhe pôr naquela posição. Allah lhe dá certas situações aqui no mundo para ele ser paciente, enfrentar aquela situação e depois alcançar aquela posição alta no Jannah. Por isso não cabe a ninguém aqui no mundo fazer julgamento do outro. Não cabe a ninguém. Somente a Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o hadith que vem no Abu Daud, um hadith autêntico que foi narrado por Ibrahim bin Mahdi as-Sulami, que narra do seu pai, e este narra do seu avô, que o avô era um sahabi. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna al-abda idha sabaqat lahu min Allahi manzila. Quando Allah determina uma certa posição para um servo, uma certa posição, que a posição deste bai no Jannah é posição muito alta, posição muito alta. Lam yablugha bi'amalihi, e ele não consegue chegar nessa posição com as suas ações, porque ele não pratica muito, não consegue chegar nessa posição. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ibtalahu Allah. Allah lhe coloca em testes, em situações difíceis, onde fi jasadihi, às vezes no seu corpo, passa situações difíceis no seu corpo, doença, fi jasadihi, ou fi mali, nos seus bens, começa a ter problema nos seus bens. A pessoa vê, mas eu sou uma pessoa ligada a Allah, eu estou a cumprir com ordens de Allah, eu faço salah, eu pago o meu zakat, eu cumpro com o hajj, o obrigatório eu já fiz, mesmo assim Allah está-me a colocar nessas adversidades. O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer: ibtalahu Allah fi jasadihi wa fi malihi, nos seus bens. Não só, o hadith ainda menciona ao fi waladihi, até nos seus filhos. Allah coloca a situação difícil que é preocupante para ele, mas o propósito disso é a paciência dele, e ele é firme naquela situação, e Allah subhanahu wa ta'ala faz com que ele, com esta paciência, consiga chegar nessa posição elevada que Allah subhanahu wa ta'ala lhe proporcionou. E você julgou ele aqui no dunya, é por causa deste pecado, por causa daquilo. Não cabe a ti, não cabe a ninguém fazer julgamento do outro aqui no dunya. É verdade que Allah diz que vai dar consequência às pessoas, mas quem sou eu para dizer que esse é um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala está a enviar? Portanto, nós podemos estar a passar uma situação, Allah de nós quer o nosso retorno a Ele. E o profeta Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, e este é um versículo claro, que todos nós temos que entender, que Allah subhanahu wa ta'ala diz, quer de nós a nossa paciência. Wasta'inu bis-sabr, wasta'inu bis-sabr was-salah. Peçam ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala com a paciência e através do salah. Pedimos ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala através da paciência e do salah. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos fazer alcançar os nossos propósitos. Portanto, nós podemos estar a passar uma situação e conforme estando a repetir essa questão, Allah diz: la'allahum yarji'un. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Toda essa situação é por causa daquilo que nós adquirimos. Qual é o propósito disso? Allah, por que nos coloca nesta situação? لعلهم يرجعون, para nós voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este era o exemplo, esta é a repetição. Alguém poderá dizer: olha, é uma repetição, já ouvimos, de facto ouvimos. Temos outros exemplos, vamos usar os mesmos versículos. Aliás, o Corão está repleto de repetição.
Olhemos para a Surah Ar-Rahman. Quantas vezes Allah repete, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ? Allah está a perguntar, quais dos favores de Allah que vocês desmentem? Quantas vezes a Surah Ar-Rahman menciona isso? Allah diz, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Destruição no dia de Qiyamah para aqueles que desmentem, rejeitam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantas vezes o Corão menciona? Portanto, as repetições têm um propósito de ficar em nós e nós tirarmos alguma ilação desta repetição. Meus irmãos, se nós formos a ver, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em Meca 11 anos, aliás 13 anos, repetindo o chamamento das pessoas a Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى diz ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. Allah enviou Nuh para o seu povo. Nuh ficou como mensageiro de Allah 950 anos. 950 anos a chamar as pessoas para Allah. Quantas pessoas aceitaram a mensagem de Nuh? Quantas pessoas? 83 a 84 pessoas, 950 anos. Qual é a rácio? Quanto tempo para cada pessoa que ele se vai chamar para Allah? Aproximadamente 11 anos atrás de uma pessoa. Constantemente repetição, chamar para Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala relata-nos o incidente todo no Surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabla an yatiyahum adhabun alim. Allah diz, nós enviamos Nuh para o seu povo, para que Nuh advertisse o seu povo antes de chegar do castigo doloroso. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Ó meu povo, eu sou um claro administrador para vocês. Adorem Allah, ani'budullaha, wattaquhu, adorem Allah, temam Allah, sigam a mim. يغفر لكم من ذنوبكم. Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os vossos pecados. ويؤخركم إلى أجل مسمى. Allah irá protelar-vos, dar boa vida até um tempo fixo. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. Vocês vão partir deste mundo quando o decreto de Allah chegar, não retarda. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي نوح عليه السلام diz ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Eu chamei o meu povo noite e dia. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. O meu chamamento não lhes aumentou, senão a fuga. Eles fugiam mais de mim. وإني كلما دعوتهم. Cada vez que eu chamava eles, جعلوا أصابعهم في آذانهم. Eles colocavam os seus dedos no ouvido para não ouvir. واستغشوا ثيابهم. Levavam a sua roupa, tapavam a sua cara. Como desdenho de Nuh, não quero ouvir o que você está a dizer. Persistiram nisso. E foram arrogantes, desdenhando da mensagem que eu trazia de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu chamei-os abertamente. Chamei-os de forma clara e de forma privada. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. O Surah Nuh menciona todos esses detalhes, como Nuh alayhi salam chamou o seu povo. Portanto, este é um exemplo da repetição. 950 anos de Nuh alayhi salam, 11 anos profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina, 13 anos em Meca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o que eu sofri neste tempo em Meca, nenhum profeta passou situação similar. Os 950 anos de Nuh e vários outros anos de outros profetas não foram equivalentes aos 23 anos da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, foi a preocupação sempre de chamar as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala e fazer com que essas pessoas mesmas voltassem e reconhecessem o propósito de estar nessa face da terra, que era o cumprimento das ordens de Allah, seguindo os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dizia eu que nós deixamos a nossa porta a verdadeira porta. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Quando Allah pretender o mal para um certo povo, فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Ninguém é capaz de remover. Qualquer que seja o candidato que nós podemos dizer vai mudar a nossa situação, Allah está a dizer: ninguém vai mudar. Quando Allah pretender, ninguém vai mudar. فَلَا مَرَدَّ لَهُ. O que eu pretendo com isso? Meus irmãos,
conforme estava a ouvir alguém a falar hoje, e faço dessas palavras de minhas também, nós temos que fazer contra nós, uma manifestação contra nós próprios. É o que Allah está aqui a dizer. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ. Quando Allah pretender o mal para um povo, فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِوَالٍ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala te fazer chegar um mal, فَلَا كَاشِفَ لَهُ, ninguém será capaz de afastar aquele mal, senão Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. E se Allah te afligir com o bem, فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. Allah é que tem o poder absoluto sobre os seus servos. Allah é que decide quem vem, quem não vem, quem vai mandar, quem não vai mandar, quem tem poder, quem não tem. É o que o versículo do Corão está aqui a dizer. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. Neste momento de angústia, de dor, de incerteza, onde é que nós temos que voltar? Allah. Porque o versículo do Corão menciona: "Amman yujibu al-mutarra", quem que responde e atende o aflito? Quem que responde? Quem que atende o aflito? Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer: "A ilahu ma Allah", existe outra divindade que possa ser associada a Allah subhanahu wa ta'ala? Não existe, somente Allah subhanahu wa ta'ala é que poderá aliviar as nossas situações. E como é que nós vamos nos aproximar a Allah? Qual é o caminho que nós temos de inverter esta situação? Conforme disse muito bem no início, o nosso retorno a Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que deve ser? O hadith Qudusi vai nos encaminhar para esta prática, conforme narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, narração que vem no Sahih al-Bukhari. Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna Allah ta'ala qal", mencionando o hadith Qudusi, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb", aquele que detestar, enfrentar, se opor ao meu wali, ao meu amigo, eu decreto guerra contra este indivíduo. Faqad adhantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Aqui neste hadith, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de seus amigos, aqueles que são próximos, são queridos de Allah, Allah simplesmente mencionou uma coisa que todos nós temos que assegurar firmemente, uma e única coisa: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افترضت عليه. Ninguém é capaz de adorar Allah da melhor forma, além de cumprir com aquilo que Allah lhe fez obrigatório. O que quer isso dizer? O nosso cumprimento das ordens obrigatórias de Allah subhanahu wa ta'ala. O fard. O nosso cumprimento do fard. Isto é que faz nos tornar o wali, amigo de Allah, é pelo cumprimento do fard. Não é por você andar com jubô grande, ter barba grande, jubô que está a rastejar o chão, até que dá passos curtos, está a subir de 3 metros. Isso não te faz amigo de Allah. Te faz amigo de Allah pelo cumprimento do fard. Por isso que o hadith Qudsi, não são palavras do profeta, são palavras de Allah. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. A melhor forma que o servo tem de se aproximar a mim é cumprir com aquilo que eu fiz obrigatório. Quer isto dizer que o fard, o salat obrigatório, o jejum obrigatório, o hajj obrigatório, todas as práticas obrigatórias têm primazia, têm mais valor perante Allah do que todas as outras facultativas. Portanto, o salat obrigatório são 5 salats. Todo outro salat não é obrigatório, é facultativo. Você pode passar a noite toda a fazer ibadah, tahajjud, 100 rakats, 200 rakats, mas se você perde salat al-fajr, não tem nenhuma relevância aquele salat que você fez à noite. E aquele que faz fajr é melhor do que aquele que faz 1000 rakats à noite, facultativo. O obrigatório tem mais relevância. Se você faz o obrigatório e faz o facultativo, você se torna ainda mais próximo a Allah, conforme este hadith mesmo está a mencionar à frente.
este hadith não está a desencorajar ao sunnah. Ao contrário, está a incentivar o sunnah. Mas antes, é o fard. Qual é a nossa ligação com o masjid para o cumprimento do salat al-fard obrigatório? Qual é o nosso compromisso que temos? Olhemos ao masjid, para além da sexta-feira, noutros salatos. Qual é a ligação que nós temos com o masjid? Há pessoas que entram no masjid somente às sextas-feiras. Há de entrar daqui a pouco, antes de começar o khutbah. E é o primeiro a sair logo. Não tem a oportunidade de escutar essas admoestações. Não tem a oportunidade de corrigir os erros que está nele. Porque não houve. Como é que você vai corrigir se não houve? Allah elogiou aquelas pessoas que escutam. Allah diz: "Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina hadahumullah." Aqueles que escutam, depois de escutar, seguem o bem que está sendo exortado. Allah diz: essas pessoas Allah subhanahu wa ta'ala guia. Essas pessoas Allah subhanahu wa ta'ala leva para o caminho certo. E esses é que são os dotados de inteligência. Esses é que são os inteligentes. Então, qual é a nossa ligação com o masjid? Seja no salat al-fajr, salat al-dhuhr, os 5 salat. Qual é nosso comprometimento com o cumprimento do obrigatório, das coisas obrigatórias? As pessoas que entram no masjid somente às sextas-feiras. Outras pessoas entram no masjid para rezar para alguém que também entrou no masjid da força, porque as pessoas querem rezar para ele, para o salat janaza. Outras pessoas entram no masjid somente no mês de Ramadã. Acabou o Ramadã, está desligado o masjid. Mas quando se trata de correr atrás do dunya, nós passamos a saber que ele está bem, está saudável, porque lhe vimos nas redes sociais, era o chefe das manifestações. Está lá a reivindicar algo que a ligação dele com Allah não existe. Por isso dizia, temos que fazer uma manifestação contra nós. Isso vai beneficiar a nós, meus irmãos. Você pode reivindicar todo o bem-estar aqui no mundo. Você partiu do mundo, não preparou o teu akhirah, não fez nada. Não fez nada. Então, vamos reivindicar isso, vamos pedir a Allah, vamos corrigir, vamos nos tornar bons muslims. Obviamente, toda a situação que vem tem a ver com as nossas práticas, vamos nos corrigir, vamos abandonar os juros, vamos abandonar. Vamos sair do adultério, vamos abandonar a calúnia. Isso está a tirar o baraka da tua vida. Vamos nos tornar verdadeiros muslims. Se nós nos tornarmos verdadeiros muslims, não vamos precisar de fazer campanha para ninguém. Allah vai dar os governantes adequados de acordo com as nossas ações. Essas palavras, conforme eu disse, são do profeta sallallahu alaihi wasallam, na minha voz, que às vezes podem não ser muito boas, muito bem recebidas, mas são palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se somos crentes, nós temos que acreditar nisso, e Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que ele vai fazer isso. O hadith ainda continua: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Depois do cumprimento do obrigatório, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o servo se aproxima mais a mim através de atos facultativos, até ele se tornar querido diante de mim. Quais são os atos facultativos? São os sunnats. O zakat é obrigatório, você já deu? A caridade. Salat obrigatório, você já cumpriu? Faz sunnah muakkada. Você não vai dar preferência ao nafil deixando o sunnat muakkada. Você não vai dar preferência à caridade, sadaqa normal, deixar o zakat. Portanto, tudo olhando para aquilo que tem mais relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala, e assim sucessivamente. Portanto, nós nos aproximamos mais de Allah subhanahu wa ta'ala através do cumprimento dos atos facultativos. Depois do obrigatório, fazemos as ações facultativas, e quando nos tornarmos próximos a Allah, o hadith Qudsi termina: quando este mesmo servo me invocar, me chamar, eu irei aceitar. وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ. Quando ele me pedir, eu vou dar aquilo que ele estiver a pedir. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ. Se ele pedir refúgio a mim, eu irei dar refúgio a este indivíduo. E não só, há um anúncio no céu. Allah informa Jibril que Allah ama tal fulano na terra. Ame ele também. Jibril ama aquela pessoa e anuncia no seio dos anjos que Allah ama tal fulano na terra. Passem a amar ele, e os anjos também passam a amar. فَيُجْعَلُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. De acordo com outra narração, Jibril alayhi salam veio uma vez e falou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, um hadith reconhecido, classificado como autêntico, diz: este é um indivíduo
que é pouco conhecido entre vós e é muito conhecido diante de nós. É muito conhecido nos céus. Os anjos falam muito dele. É muito conhecido entre vós. Falando de um sahabi que poucos davam valor a este sahabi, mas era uma pessoa muito ligada a Allah subhanahu wa ta'ala, e ele disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: este é um indivíduo que é pouco conhecido entre vós, não tem muito valor entre vós, mas é muito famoso perante os anjos. A nossa preocupação, meus irmãos, não é as pessoas verem quão bravo eu sou, quanta dedicação ou quanto salá eu faço, as pessoas têm que ver para isso. Não. Vamos nos entregar a Allah de coração limpo, este coração limpo que vai nos salvar, conforme o Corão diz: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. No dia de Qiyamah, somente aquele indivíduo que vier com o coração limpo é que estará salvo diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eu quero aqui incentivar nesta nossa conversa, voltemos, aproximemos-nos mais a Allah, o nosso retorno a Allah, e o ponto número 1 do nosso retorno é o cumprimento do nosso salat obrigatório. Alguém pode dizer: sim, mas eu faço salat, eu estou no masjid. Muitas vezes você não está a fazer salat. Nós olhamos quando não for salat obrigatório, por vezes estamos aqui atrás, falo isso com dor, irmãos, falo isso com dor. Ficamos aqui a falar meses de salat e erros no salat. Salat é a primeira ação que temos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. E este será o motivo da nossa salvação se estiver perfeito. Falamos aqui meses, mas nós vemos pessoas a fazerem salat. Não estão a fazer salat. O qiyam é menos de 5 segundos. O ruku é 5 segundos ou menos. O sajda tocou no chão, levantou. Este é o tipo de salat. Quando aparece alguém que faz com tempo mais demorado, nós vemos que o satar dele não está coberto. Alguns irmãos vieram aqui falar comigo: Sheikh, chama a atenção, as pessoas estão a fazer salat, mas a parte traseira está visível, em particular o cofre. Cofre, conhecem cofre? Cofre, um sítio não para pôr dinheiro, mas o cofre no passado era um buraquinho, se colocavam moedas. No site daqui, lembra-nos esse cofre. Está exposto, isso é aura. Aquele que nós vemos que faz salat minimamente bem, mas a aura não está coberto. Outro que está completamente coberto, quando junta salat, você vai para o ruku, vê que esse bem acabou juntando salat, o pé não está bem lavado, tem parte que está seca, não lavou bem o pé. E o outro que nós confiamos, nem sequer endireita a fila. A fila começou, salat começou, ele chega, estragou a fila, está completamente desalinhado. O profeta diz: فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. O endireitar a fila faz parte da perfeição do salat. Portanto, vários erros são observados. Pesados irmãos, vamos voltar a Allah da forma que Allah tem de ser adorado e fazermos aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos recomendou. A nossa salvação está nisso, não está em mais ninguém. Como crente, atenção, como crente temos que entender que a nossa salvação está no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém, estes versículos do Corão não são da minha cabeça, estão no Corão. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Quando Allah pretender o mal a alguém, ninguém será capaz de mudar, somente senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, voltemos a Allah subhanahu wa ta'ala através dos nossos atos facultativos, através do cumprimento das obrigações, de atos obrigatórios em primeiro lugar, depois voltamos às ações facultativas para que possamos tornarmos verdadeiros amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, de forma que se nós invocarmos Allah, sejamos atendidos, e se pedirmos refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala, sejamos concedidos este refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.